Oiê! Hoje ainda não amanheceu, mas é hora de fazer o devocional, né? E hoje eu queria compartilhar uma palavra com você. Eu sei que essa semana eu falei que seria uma semana cada dia um salmo, mas assim, gente, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente programa, faz muitas programações e Deus, ao longo do dia ou dos dias, muda a programação. Talvez até grave um outro vídeo comentando algum salmo, mas a primeira palavra que veio ao meu coração hoje é sobre herdar o reino de Deus. E tem uma passagem muito interessante que vai dizer lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 21, que diz: Não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Sabe, eu já comentei aqui que eu fui criado, eu cresci num ambiente evangélico, meus pais são pastores, né? Então eu tive uma educação religiosa. Por muitas vezes eu ouvi as pessoas comentarem sobre quem herdará o reino de Deus, quem vai para o céu, quem não vai para o céu, né? E as pessoas têm muita tendência a julgar as nossas ações, né? Nós somos assim, a nossa natureza é uma natureza que julga. Às vezes a gente julga até inconscientemente. Quando você vê, você já tá julgando a atitude de fulano. Ah, porque fulano fez isso, fulano merece isso. Ah, fulano coisa isso, é por isso que tá passando luta, é por isso que tá desempregado, é por isso que tá passando necessidade, é por isso que tá sem dinheiro, é por isso que o filho tá assim, é por isso que o marido tá fazendo essas coisas, que a esposa tá fazendo essas coisas. Por isso, sempre julgando as atitudes de alguém. E quem herdará o reino dos céus? E a palavra fala que né, muitos que dizem Senhor, 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 em teu nome nós operamos milagres, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Mas uma coisa que Jesus deixou, uma ordem, que eu achei muito interessante num vídeo que eu vi aqui. Primeiro mandamento: amará a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo e de todos. Uma ordem, não é uma recomendação, sabe? Um conselho para você fazer. No dia que você acordar bem, no dia que você acordar e olhar o saldo da sua conta e você ver que tem dinheiro ali, sabe? Aí hoje eu vou amar a Deus. Aí no dia que a conta estiver zerada, eu não quero saber de Deus. Não, amará a Deus sobre tudo e sobre todos. Tudo e todos, sobre todas as coisas. E o segundo, olha qual é, olha. O primeiro é amar a Deus. Amar. O segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu vejo muitos vídeos e já vi muitas situações de pessoas que falam: olha, se você fizer tal tipo de prática, você não vai herdar o reino dos céus. Você vai ter um lugar no inferno. Você vai ter... E já vi esse tipo de comportamento até mesmo dentro da igreja. E quando as pessoas falam isso, dá glória a Deus. A gente não pode glorificar esse tipo de atitude, que é como se nós estivéssemos nos alegrando em relação à condenação eterna. Sendo que as pessoas, elas têm direito à vida eterna, sabe? Não ao sofrimento. Elas têm direito de se redimir, de ter uma oportunidade, né? E a oportunidade é quando a gente tá vivo, de poder fazer o bem. Uma pessoa perguntou para um pai, falou que ele gostava muito de julgar certas atitudes, né? E questionar a Deus sobre os julgamentos. Aí falou: então eu vou te dar uma oportunidade. Você pode escolher entre seus dois filhos. Qual herdará o reino dos céus e qual não herdará? Irá para o inferno. Qual dos dois? E aí? Qual é o seu julgamento?
Ele parou, ele pensou, e na resposta dele foi muito interessante. Ele falou: eu prefiro ir no lugar deles. Leve a mim no lugar deles. Aí ela falou: julgaste bem, porque você colocou o amor que tem aos seus filhos, né? Preferiu abrir mão. Ainda que lhe custasse, que isso te custasse tudo. Você abriu mão para que eles fossem para a vida eterna. Você abriu mão de tudo isso, ainda que você tivesse que pagar um preço muito alto para ir para o inferno. É assim que um pai age. É assim que Deus olha pra gente. Entendeu? Deus não fica feliz, sabe? Quando a gente lê essas passagens da condenação eterna, do lago de fogo, você acha que Deus se alegra em saber que um filho vai sofrer durante toda a eternidade? E as pessoas querem usar as igrejas hoje em dia, querem usar o púlpito para poder corrigir muitas as pessoas, porque aqueles que corrigem muito, aqueles que apontam muito, que julgam muito as atitudes das outras pessoas, geralmente são os que mais erram. Eu vivo falando isso com as pessoas ao meu redor. Eu falo: olha, corrigir é muito bom, gente. É muito bom você ensinar. Mas pra gente ensinar, a gente tem que aprender. E os escribas e os fariseus, eles eram assim, eles conheciam as leis, eles estavam nas igrejas todos os dias, eles conheciam os mandamentos, eles passavam um pó de arroz na cara para falar que estavam jejuando, ficavam mostrando, e Jesus só foi ríspido com eles. Mas nós, Jesus, estamos na igreja, nós pregamos o teu nome, nós expulsamos demônios, nós não bebemos, nós não nos prostituímos, nós não nos drogamos, nós não deitamos com homens, mulheres com mulheres. Nós estamos na igreja e Jesus falou o quê? Raça de víboras. Pregam em meu nome, mas são destituídos, conhecem as escrituras, mas são destituídos de amor e de misericórdia. Não conseguem perdoar, não conseguem compreender, não conseguem ter misericórdia, sempre desejando o lago de fogo para o outro. E quem herdará o reino de Deus? Não é toda pessoa que me chama de Senhor que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. E aí? Eu te pergunto. Aliás, eu pergunto para você não, eu vou perguntar para mim. Eu tenho feito a vontade de Deus? Eu tenho feito a vontade do meu Pai, que está no céu? Quando alguém me pede, no sinal, uma ajuda, e eu tenho condições de ajudar e eu não ajudo? Quando eu vejo um coleguinha errando no trabalho e cometendo coisa, eu fico só olhando pro chefe chamar a atenção dele, sabe? Quando eu vejo uma pessoa que está se envolvendo com uma mulher que está se envolvendo com um cara que é espancador, que é tóxico, que é um agressor, que não é uma pessoa legal, que usa entorpecentes, eu deixo ela se envolver com aquela pessoa sem dar um conselho ali. Falo: olha, mas fica um pouquinho mais atento onde você tá entrando aí, que eu conheço rolando, entendeu? Então, se fosse você tomar um pouquinho de cuidado. Eu tenho cumprido a vontade de Deus, ou eu tenho feito aquilo que... ou eu quero que as pessoas façam aquilo que eu acho certo e o que me agrada, o que eu não concordo. Porque eu posso não concordar em beber com a bebida, entendeu? E a pessoa... aí eu vou jogar uma pessoa que ela bebe porque essa é a minha vontade, essa é a vontade de Deus, que eu faça esse tipo de julgamento. Então a gente tem que fazer esse tipo de questionamento, porque a gente fica questionando muito, baseando em alguns versículos soltos pela Bíblia, sabe? Mas e aí, estamos fazendo a vontade de Deus? Estamos amando o próximo? Porque quando condenamos o próximo, fulano tem que ir mesmo para aquele lugar, fulano tem que ir. Essa é a vontade de Deus? Porque nós pecamos todos os dias, pecamos no falar, no pensar, no agir. E se nós não temos misericórdia do outro, nós não temos misericórdia, não podemos pedir misericórdia para nós mesmos. Porque não estamos dispostos a amar, mas somos prestes no julgar. No julgar e no condenar o outro. Então pense sobre isso. Porque a porta de entrada do céu está descrita aqui. É quem cumpre a vontade do Senhor.